Cajuru pergunta: posso entrar aí na sua casa? Se você permite, muitíssimo obrigado. Programa de estreia. Só podia ser com ele, gênio da área. Um dos 5 maiores jogadores de todos os tempos do mundo. E gênio das entrevistas, principalmente quando ele quer falar. E quando ele não quer falar, dependendo do entrevistador, aí é uma entrevista monossilábica. Sentiram já, no fundinho, aquele sorriso? Aquele sorriso que o mundo conhece? Deputado federal Romário, aqui em Brasília, na sua residência. E olha, o cara tá gostando de Brasília. Isso aqui é uma Ele tá amando isso aqui. Ele quase não sai, quase não volta pro Rio. Chamo de deputado, de Romário, de quê? Você tem a permissão de ficar à vontade, chamar do jeito que quiser. Não, é por respeito, deputado. Muito obrigado. De vez em quando eu coloco um Romário e tal. Tá bom também. Primeiro me conte isso. Por que esse amor por Brasília? Pelo trabalho indiscutível, eu sei, seus assessores, seus colegas deputados me falam. Porque antes eu puxei a capivara sua, no bom sentido. Normal, né? É, Cajuru. Eu conhecedor do Cajuru, tô sabendo. Eu sei como é que funciona. Cajuru, o homem fica de segunda a quinta, ele está presente em tudo, qualquer coisa ele está lá, ele ainda vai a eventos beneficentes, ele ainda participa do combate às drogas, enfim, projetos de crianças, como 7 anos atrás você falou para mim por que você queria ser deputado, mas por que esse amor por Brasília, de repente ficar aqui até no final de semana, caramba? Primeiramente eu vou começar a dizer que para mim é um grande prazer, depois de ter dado, na minha opinião, a maior entrevista da minha vida para um jornalista foi para você. Obrigado. Principalmente que por você ter tido a coragem de fazer perguntas que, infelizmente, o jornalista não tem coragem. Então, depois de tanto tempo, a vida passou e hoje a gente está se encontrando 7 aqui. 7 anos depois. Digo que é um prazer de novo estar aqui Prazeraço, contigo e saber que você é um e dos nenhum primeiros... corte na entrevista, porque isso você aí. pediu só isso. Exatamente. Você falou assim, Cajuru, não corta nada. Não, pelo contrário. 2, 3 dias depois, você lembra, te liguei? Não, esqueci de mais 2. Esses 2 eram 20. Fez uma lista. Mas enfim, e saber que eu vou participar aí desse seu novo programa como um dos primeiros, fico feliz, é uma honra. Em relação aqui a Brasília, eu conheço já Brasília há muito tempo. Desde como a época... um dos primeiros, não. Como o primeiro. O primeiro, muito obrigado. Conheço Brasília há muito tempo, tenho alguns amigos aqui em Brasília. E depois desses... dia 1º de fevereiro, nesses últimos 7 meses, aprendi realmente a conhecer Brasília no geral, fazer mais amizade, conhecer mais pessoas. E a única diferença que eu te digo hoje aqui de Brasília em relação ao Rio é que não tem a praia, mas tem o meu futevôlei que eu jogo lá no Yacht Clube. Não tem aquela pelada de segunda-feira que sempre te falei, uma pelada de muitos anos. Sim. Minhas maiores amizades estão lá, minha família, filho, enfim. Mas aqui em Brasília as pessoas têm um carinho por mim grande, hoje me reconhecem e me respeitam como político. Hoje não, sempre. Por exemplo, hoje como político. Como político que eu estou te falando. E, enfim, Brasília se tornou um lugar especial, assim, conheço pessoas especiais, pessoas que têm sido importantes na minha vida, tanto dentro da política como fora da política. E eu posso dizer assim, que apaixonado aqui por Brasília. Prontíssimo. Prontíssimo? Vamos começar então. Deputado Romário. Só uma pergunta, o que eu não te botar a mão no fogo... Você levanta a mão, por fineza. Certo. Ok? Que você põe a mão no fogo, finja que tem um fogo aí, que pode ficar tranquilo que a televisão bota esse fogo aí em você. Mesmo que mais tem em você e sobra é fogo, baixinho. Deputado, você põe a mão no fogo por Felipão? Não põe? Não. Não põe. Romário, você põe a mão no fogo por Zagallo? Posso fazer uma Peraí, Parreira você não pôs. Zagallo, eu ponho a mão... Parreira, eu ponho a mão no fogo. Parreira você põe. Zagallo você não põe. Não põe. Quer explicar? Não tem explicação. Não põe a mão no fogo por Zagallo. Você põe a mão no fogo por Pelé? Não. Não também? Romário, você põe a mão no fogo pela FIFA de Blatter? Não. Não também.
Deputado Romário, você põe a mão no fogo pelo governador do Rio, Sérgio Cabral? Tá na dúvida. Essa pergunta é meio complicado de responder. Porque para mim o Sérgio Cabral, ele... Votei nele, votaria de novo, mas na minha opinião ele cometeu, e de vez em quando vem cometendo algumas coisas que eu não sou de acordo. Então eu posso dizer que esse eu posso ficar em cima do muro? Pode, claro, fica à vontade. Então, quando não é assim, fica no Fica muro. no meio. É assim. Ok. Deputado Romário, você põe a mão no fogo pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes? Também? Assim como o Cabral? No meio? É, perfeito. Pela Câmara de Deputados, você põe a mão no fogo, deputado Romário? Não. Não? Caraca. Por Roberto Dinamite, você põe a mão no fogo, Romário? Cajuru, só você mesmo para me colocar numas paradas dessa. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá terminando. Pelo ministro do Esporte, Orlando Silva, deputado Romário, você põe a mão no fogo? Não, pelo fato de eu não conhecê-lo pessoalmente e não saber realmente o que vem acontecendo no cenário da Copa do Mundo, ou melhor, por saber de uma coisa que vejo quando faço esses fóruns e ler algumas coisas através do Ministério do Esporte que não batam muito com os nossos conhecimentos. Não digo que seja uma pessoa desonesta, não digo que seja um mau prefeito, pelo contrário, um mau ministro. Você está com a mão para cima, você está dizendo que não põe a mão no fogo por ele? Estou dizendo que eu não ponho, mas eu quero dizer... não põe? Não ponho por esse motivo. Não conhecê-lo, mesmo sabendo que pode vir a ser até um grande ministro, mas nesse momento está deixando um pouco a desejar. Você põe a mão no fogo por Ricardo Teixeira, Romário? Não. Não põe. Vamos agora abrir e mostrarmos para o deputado Romário o que ele falou há 7 anos e o que ele fala hoje sobre isto aqui. Ricardo Teixeira, é verdade ou não? Que ele chegou em você antes da Copa e falou que você iria ser convocado. Olha só, Rio, hein? Uma coisa eu vou falar. O que eu combinei com ele, eu vou falar aqui pra vocês, que não iria nunca sair entre eu e ele. Entre a gente. E não vai sair. Mas se um dia ele não for, porque eu... Você vai ter segredo com o Ricardo Teixeira? A minha palavra. Eu sempre fui de cumprir, então eu vou cumprir. E você, 7 anos atrás, sabe o que declarou em relação ao Ricardo Teixeira. Você mantém ou não? Não. Mantém o quê? Que vai guardar esse segredo até o túmulo? Não posso guardar esse segredo porque ele comigo não cumpriu as coisas que ele falou. Eu sabia. Puxa vida, eu juro que eu sabia. Ele falei apertou pra a minha produção. mão e falou pra mim que eu iria à Copa do Mundo. E eu perguntei a ele, presidente, o treinador é o Filipão. E ele falou pra mim, mas quem manda sou eu. Então tá bom, vou acreditar na sua palavra. Cara, você é homem pra caramba. E eu ganhei a posse de toda a minha produção. Porque eles disseram assim, Cajuru, o Romário vai continuar guardando esse segredo até o túmulo. Eu falei, não, vocês não conhecem o Romário. Isto é porque ele descumpriu com você. Descumpriu. E segundo ele, o motivo que ele ficou com raiva, aborrecido, é que ele achou que eu tivesse combinado com a Rede Globo para ir lá no final do encontro, para a Rede Globo dar esse furo. Então, no dia da convocação, Da convocação final? Da final, ele falou pro Filipão, fica à vontade, faz a convocação que você quiser. Caramba, ele foi traída com você demais, ó. Foi, bastante. E nem por isso tem raiva dele, hein? Depois disso a gente já Mas principalmente por isso você não pôs a mão no fogo por ele? Você não põe a mão no fogo por ele? Por isso e pelo que as coisas vêm acontecendo, né? Eu acho que já passou da hora dele começar a dar um pouco de explicação. Em CPI? Não em CPI, é o povo brasileiro. Mas Depois ele de não tanto... Então, a última satisfação que ele deu, ele nos gozou para a revista Piauí. Na minha opinião, ele falou que tá cagando pra gente. Aquela entrevista foi ridícula. Essa da revista? Inclusive, desrespeitou as maiores autoridades do Brasil, inclusive o nosso próprio presidente, nossa própria presidente. Então, por esse motivo, não tem como botar a mão no fogo por ele. Então ele garantiu para você e falou que quem mandava na seleção em 2002 não era o Filipão, era ele, e que você ia para a Copa. Por isso que há 7 anos atrás você falou para mim, Cajuru, eu saí daquela conversa entusiasmado.
Foi o que eu saquei. Falei, gente, eu tenho certeza, o Ricardo prometeu para ele. Mas, Cajuru, nós combinamos que até o túmulo guardaríamos esse segredo. Acabou o segredo. Acabou. E muitos outros também acabaram. Mas esse ninguém sabia ainda. Não. Como sempre, você dando de primeira mão. Obrigado. Não, e parabéns pela tua personalidade, pelo amor de Deus. Agora, em relação à Copa de 2014, tá faltando tudo, né, deputado? Tá. Tudo, né? Falta estádio, falta aeroporto, falta... Mobilidade urbana. Transporte urbano, falta time, falta seleção, falta técnico. Aí eu já vou falando. Aí eu posso entrar também? É, claro, eu quero que você entre. Você que é o entrevistado. Então vamos lá. Em relação ao técnico, eu acredito que o Mano seja um bom técnico. Como muitos outros na seleção foram. E alguns ruins foram também e conseguiram ser campeões do mundo. Mas enfim, isso depende mais do... Ruim campeão do mundo? É. Quem? Zagallo, por exemplo. Como treinador, na minha opinião, foi um dos mais fracos que eu já tive, né? Mas como treinador, nunca me disse nada. E em relação ao Mano, eu acho eu vejo como um bom treinador. Tem feito umas convocações que 80%, 90% desses jogadores que ele tem convocado, eu também convocaria. Você sabe que todos nós somos um pouquinho treinador, né? E fora de campo, fora de campo, o que mais falta e que mais te agride como cidadão brasileiro? O que mais como me deputado, agride como cidadão... E que você tem medo de não estar pronto até lá? O que mais me agride é esse gasto, que é desnecessário e absurdo. O dinheiro público. Do dinheiro público, em relação aos estádios. Por exemplo, preciso aqui citar capitais ou só falar? Fica à vontade. Tem estádios que vão chegar a mais de 2 bilhões de gasto. Estádios esses que com certeza não Depois da Copa? Vão ter apenas 3 jogos da Copa do Mundo e virarão aquela frase que todos nós falamos, né? Um verdadeiro elefante branco. Aeroportos que vão gastar aí milhões ou talvez chegue até bi, que depois da Copa essas cidades não vão receber tantas pessoas que receberão na Copa do Mundo, apesar de que, com certeza, em algumas dessas cidades, talvez nem recebam tantas pessoas como eles acham, dependendo do grupo que cair. E existem projetos de mobilidade urbana que tem cidades que já aumentou o orçamento em 20% e que nem começou, um tijolo. Então, ou seja, o gasto é uma brincadeira e ninguém faz nada, ninguém toma uma decisão. A conta que foi feita dois anos atrás pelos nossos grandes representantes de que a Copa do Mundo seria feita o custo da Copa do Mundo seria mais ou menos entre 52 bilhões. Hoje, com certeza, se a gente for colocar o trem-bala, apesar que o trem-bala ainda não começou, mas o dinheiro público, são 20 bi nessa história, já passou dos 60, já passaram dos 60. Então, e detalhe, vamos gastar tudo isso e quem é que vai ver, quem é que vai ao estádio ver o futebol? Quem é que curte futebol? Quem é a paixão pelo futebol? Turista, né? É a classe, no caso no Brasil, é a classe C, D e E, que infelizmente na Copa do Mundo, pelos preços dos ingressos que eu venho lido aí, ouvido, vai bater quase R$150. O Brasil não vai ser. Vai ser a Copa no Brasil, mas não vai ser a Copa para o Brasil. Bela definição, bela definição. E os nossos hospitais, nossas escolas públicas, nossas entidades como a PAI, Pestalozzi e outras muitas, cada vez piores. No Rio de Janeiro, Benjamin Constant, uma entidade centenária, uma das grandes entidades de pessoas com deficiência visual, aí quase próximo de fechar porque não está tendo mais ajuda do governo. Cara, desculpa te chamar de cara, mas eu fiquei assim, basbacado naquele jogo do Messi. Você tocando bola com ele, você entrando na área com ele, aquele jogo, você fazendo gol. Teve uma hora que ele foi te abraçar, eu fiquei pensando assim, o que ele falou pro baixinho, ali baixinho o jogador? O que ele falou pro Romário ali, né? Porque, pô, essa fera, argentino, eu sei da tua admiração por Maradona. Você me falou uma vez, Cajuru, Maradona é um personagem. Você deixou claro, depois de Pelé e Maradona, sou eu, Cajuru. Depois o Ronaldinho Gaúcho, né? Isso em jogador brasileiro. Você lembrou do Laudrup, me lembro como se fosse hoje. Aliás, eu tenho aquela entrevista todinha na minha cabeça, até porque ela é um sucesso no YouTube. Mas o que aconteceu aquele dia? Desses nomes aí entra o Ronaldo agora também nessa lista. O Ronaldo Bolão? Fenômeno,
Bolão, né? Fenômeno. Fenômeno. Naquela época você dizia que ele era fenômeno de marketing. Não, mas depois daquela época ele fez muito e eu tenho que respeitá-lo. É? Sério? Claro, com certeza. Vocês estão amigos? A gente nunca foi amigo, mas a gente está longe de ser inimigo. A gente se fala pouco. Ele tem a vida dele em São Paulo, eu tenho a minha aqui em Brasília, no Rio. Sempre quando a gente se vê, a gente se cumprimenta. Nunca tenho nada para falar dele. E você, Edmundo? Eu e Edmundo, eu posso dizer que o Edmundo chegou em uma época da minha vida que foi o único grande jogador de futebol que eu poderia dizer que foi meu amigo. Hoje a gente não tem essa amizade, mas também os problemas que a gente teve já foram resolvidos entre a gente e está tudo certo. Então, nesse dia dá para você contar algum segredo para nós, assim, que você ainda não contou para ninguém numa entrevista? Você e o Messi, relacionamento ali dentro de campo, o que ele falou para você? Como é que... Jogo amistoso a gente não pode levar muito em conta, né? E jogar do lado do Messi, do lado do Messi, nesse momento que realmente eu vi com meus olhos o melhor jogador mundial hoje no momento. É mesmo? É o mais completo? É o mais completo, se tratando principalmente quando se joga com a camisa de um time. Eu só não diria que o Messi já poderia estar hoje na história dos maiores do mundo do futebol, porque infelizmente para ele Messi, mas felizmente para a gente brasileiro, né? Ele pela Argentina nunca teve assim uma atuação destacada a nível de conquistar um título. Ganhar uma Copa, como você ganhou nas costas. Exatamente. Então, Pelé. na minha concepção, os jogadores maiores do mundo, queira ou não queira, as pessoas, na minha concepção, têm que aceitar, tem que ter ganho uma Copa do Mundo. E, fora isso, eu nunca colocaria na lista aí dos 10 maiores jogadores. Eu também não. Aliás, você foi muito feliz. Eu escrevi no meu blog que, para mim, ele não está entre os 10, porque ele só vai estar entre os 10 se ele ganhar uma Copa e principalmente carregando nas costas, como o Maradona ganhou em 86. Sim, eu acredito que, assim... Como você ganhou em 94. Copa ganha nas costas vai ser muito difícil, ultimamente a gente vai ser muito difícil a gente ver. Vai ser mais coletivo, né? O futebol hoje é muito coletivo, é muita tática, é muita preparação física. A individualidade, ela não é nem... Infelizmente, ela não é nem mais respeitada pelos próprios companheiros como ela era antes. Sim. Na minha época. E, então, assim... Eu acredito que a parte física hoje no futebol tomou conta, tanto é que você vê os jogadores aí que muitos dizem que são craque, se você vê a técnica desses jogadores, não são tão técnicos como as pessoas dizem, mas só porque são um pouco diferentes, aí a nossa imprensa, que você conhece melhor do que ninguém, já acha que o cara é um craque e nosso futebol, na minha opinião, está vivendo um momento bem difícil. Para você o Neymar ainda não é craque? Não. O Neymar é um dos que eu posso dizer que pode vir a ser craque, inclusive pode vir a ser o grande nome do futebol brasileiro, mundial da Copa de 2014. É mesmo? O Lucas, superando o Messi? O Lucas do São Paulo. Do São Paulo. E desses três eu acredito mais inclusive no Ganso. No Ganso? Aquele entre jogador, Neymar, Lucas... E o Ganso, se for aquele jogador que voltar a jogar o futebol que ele estava jogando antes da primeira operação, eu acho ele o jogador hoje mais completo do Brasil. Então você pensa como o Muricy. O Muricy, numa mesma entrevista como essa, surpreendeu. Ele disse que para ele, quem é mais gênio é o Ganso, em relação ao Neymar. Não, eu não sei se a palavra eu vou dizer gênio. Eu acho que mesmo o Neymar fazendo mais gols do que o Ganso, até porque o Neymar joga mais próximo da área do que ele, eu vejo o Ganso como um jogador mais completo. Mas nenhum dos três, nem o Ganso, nem o Neymar, nem o próprio Lucas, hoje ainda pode ser comparado ao Messi, por exemplo, que realmente nos últimos 3, 4 anos tem sido o melhor jogador do mundo, apesar de ter já disputado uma Copa do Mundo e uma ou duas Copa América, não ter conseguido conquistar um lugar de primeiro lugar para a Argentina. Por isso eu não posso dizer que o Messi hoje faz parte da galeria dos 10 maiores do mundo. Mas se tratando de jogador com a camisa do seu clube, não que ele jogue mal na seleção. Estou dizendo que na seleção ele não apresenta o mesmo rendimento que ele apresenta no Barcelona, até porque é um entendimento muito simples e muito claro, principalmente para quem conhece um pouco do futebol. O Barcelona jogou para mim, jogou para o Rivaldo, jogou para o Ronaldo, joga para o Messi e vai jogar para outros.
A seleção, cada um tem a sua individualidade. Infelizmente, se a Argentina, por exemplo, sorte nossa, enquanto não jogar para o Messi vai ter sempre esse problema que ele tem de jogar na Argentina. E a Argentina, sem o Messi jogando o que ele sabe e o que ele joga no Barcelona, para você ela não é favorita para chegar aqui em 2014 e nos criar um Maracanaço 2, por exemplo, no Maracanã, na final? Ô, Cajuru, eu vou te falar o seguinte, quando se fala de Copa do Mundo, se não acontecer nada diferente do normal, eu coloco por ordem Brasil, Itália, Alemanha, Espanha, Argentina e hoje talvez eu colocaria até o Uruguai por um crescimento que vem acontecendo no futebol uruguaio. Outras dessa seriam surpresa. Nem mais a França, eu te diria que estaria entre essas 6 seleções. Aproveitando essa ordem que você falou, começou até a mostrar com o dedo, essa ordem mudou alguma coisa de 7 anos para cá, quando você deu aquela bombástica entrevista a mim? Você falou Pelé, Maradona, Romário, aí você falou Laudrup, falou Ronaldinho Gaúcho, e depois veio o Ronaldo Fenômeno. Não, Como é que é hoje? Nessa lista aí eu posso entre colocar... os maiores do mundo, de todos os tempos. Pelé, Romário, Maradona... Você pulou Maradona? Pulei o Maradona. O que o Maradona te fez? Não, ele não fez nada, quem fez foi eu. Depois daqueles 7 anos, fiz mais gols, tive mais títulos, então eu posso me colocar assim, depois do Pelé, com então todo depois do respeito. Pelé, Romário? Na minha opinião, com todo respeito, sou eu. E depois do Maradona? Depois de Maradona, depois de Ronaldo. Ronaldo Fenômeno? Ronaldo não mais Fenômeno. O Gaúcho? 7 anos atrás você colocava o Gaúcho na verdade, frente do Ronaldo. quando eu falei do Gaúcho, naquela época eu até citei que era o último romântico do futebol, né? Isto. E depois de 7 anos, alguma coisa aconteceu, porque a gente vem acompanhando, o Gaúcho não é mais aquele jogador de 7 anos atrás. Não que ele não possa vir a ser. Acho que, principalmente agora com essa nova oportunidade da seleção, pelo Flamengo estar voltando a jogar o futebol que a gente gosta de vê-lo, eu acredito que ele possa fazer parte de novo aí dessa lista que eu acho bem especial. Romário, antes de voltar como deputado, você falou do Ronaldo e bem, do Ronaldo Fenômeno. Ele encerrou a carreira igual a você ou você encerrou melhor do que ele? Não, digo dentro de campo, a forma como ele parou. Eu acredito que assim, a nível de forma, eu estava em melhor forma do que ele. Mas ele deixou de jogar futebol a partir do momento que ele se sentiu na obrigação de parar, pelos motivos dele. E eu parei de jogar futebol porque eu simplesmente não conseguia mais o corpo acompanhar o meu raciocínio. Essa foi a grande diferença. Mas ele teve o que foi merecido lá, o jogo de despedida, eu também tive, nada contra. E como ele falou, eu também posso repetir a frase dele, foram anos maravilhosos, eu tenho certeza que nós aproveitamos bastante. Eu não tenho como não perguntar isso para você. Ficou para você uma mancha na carreira, no nome, no exemplo que o Ronaldo sempre foi para crianças, para as pessoas? Ou você entende isso como um caso particular? A história dos travecos. Eu não tenho como não perguntar isso para você. Ficou para você uma mancha na carreira, no nome, no exemplo que o Ronaldo sempre foi para crianças, para as pessoas? Ou você entende isso como um caso particular? A história dos travecos. Eu acho que não manchou, não. Até não? Porque na vida, Cajuru, a gente tem que entender que nem tudo que a gente faz, hoje eu estou te falando que eu tenho 45 anos, ainda tenho muita coisa a aprender e vou aprender com certeza. Mas uma das coisas que eu aprendi é que se a gente ficar voltando no tempo, a gente não anda para frente. Então, as próprias pessoas que estiveram com o Ronaldo naquele episódio já... As pessoas quem? Os travecos? No caso, os travecos, como você diz, já se declararam que as coisas não foram bem assim. É claro que o ideal, ele poderia estar aqui te dizendo que ele não teria que ter se envolvido ali, mas eu acredito que o que ele fez, o que ele representou e representa hoje para o nosso país, aquele episódio não vai manchá-lo. Cobriu isso, né? Não, tudo que ele fez, com certeza, cobriu um momento que de que todo mundo pode ter uma fraqueza.
Mas por falar nisso, você não teve nenhuma, você nunca saiu com traveco. Não, em relação a traveco, essa fraqueza eu ainda não tive. Eu não estou dizendo que ele teve a fraqueza de sair, eu estou falando do episódio. De você agora. Eu não. Você não teve essa fraqueza não, né? E nem vou ter. Mas procurado foi? Se fui, não reconheci. Vamos voltar como deputado aqui para fecharmos essa parte. Como deputado no pouco tempo que está aqui. Rapidamente, Desculpa. se fui, não reconheci, mas parou por aí, hein? Só para as pessoas não interpretarem errado. Por que as pessoas poderiam Não, podia, não reconheceu, foi e depois ficou sabendo. Então eu fui, se não reconhecia, porque eu parei por ali. Mas agora como deputado, nesse pouco tempo que você está aqui, você concordaria hoje com o ex-presidente Lula, quando ele chegou aqui como deputado igual a você, e de repente definiu este Congresso de 512 deputados? 513, perdão. 513 deputados, como tendo 300 picaretas. Para você tem 300 picaretas ali dentro? Cajuru, eu vou te falar uma coisa. Se você me faz essa pergunta naquela entrevista... 7 anos atrás? A minha resposta ia ser bem diferente desses 300. Você ia falar 500? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, agora é sério. As pessoas sabem que o Romário é o Romário. Eu não preciso usar de demagogia e muito menos hipocrisia para responder as coisas. Toda profissão tem o bom jornalista, inclusive tem na minha. O mal. Na minha, 60% são picaretas. Eu colocaria um pouco mais. Na minha tem mais? Tem mais. Caraca. E político não é diferente do médico, do advogado, do jogador de futebol. Tem aqueles que seguem a linha do bem e tem aqueles que seguem a linha do mal. Então fala da sua profissão, da minha você falou profissão, da minha? Não, jogador de futebol, eu acredito que... Não, da tua como deputado. Você como falou que a minha tem mais de 60% de picareta. Político. E eu não discordo de você não, mas a político, eu acredito que... Eu não vou dar um número. Quem está em casa agora está interpretando o quê? Que você disse a mim que na minha classe de jornalista de imprensa tem mais de 60% de picaretas, porque você a conhece bem. Porque e que na classe política você ainda não conhece bem para dizer que ela tem mais de 60%? Eu defini bem ou não? Exatamente. Na sua profissão, eu conheci bem durante 25 anos. Na minha atual, como político, que isso não é profissão, sou um político, deputado federal, isso não é profissão. Como parlamentar, eu posso dizer que eu não conheci os outros 513. Eu tive contato mais direto com 80. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Desses que eu tive contato, 80%, talvez 90% sejam deputados realmente que querem fazer uma sociedade melhor. E certamente daqui a 3 anos você vai ter condição de avaliar melhor não, isso. com certeza. Como teve 25 anos para avaliar a imprensa. Se você me perguntar, se você for fazer essa mesma pergunta, aí com certeza eu vou te responder exatamente o que é a verdade minha daqui a 3 anos. Bem, deputado Romário, o primeiro vídeo já mostramos. Agora, 7 anos atrás, o que você dizia sobre nós da imprensa. Ele que já falou que na nossa classe mais de 60% são picaretas, e já explicou, né? Agora vamos ver aqui, 7 anos atrás, o que você falou, o que você muda hoje e também o que você acrescenta hoje. Fica à vontade. A imprensa tem muita gente que você não gosta? Olha só, a palavra não é gostar. Eu respeito todo mundo, mas você quer nomes? Se você puder. Por exemplo, o Renato Maurício Prado é um colunista bastante conceituado, mas ultimamente tem escrevido muita babaquice, muita mentira ao meu respeito. Ultimamente já há um bom tempo. Fernando Calazans é outro, vou falar de pessoas que são respeitadas, e eu também respeito. Pessoas que eu inclusive respeito muito, até agora. É outro que também eu não estou entendendo, parece que está fazendo uma campanha contra o Romário. O Juca, por exemplo, um cara que eu respeito, um dos que eu mais respeito. Meu pai. Também andou falando uma besteira que eu não entendo. Por exemplo, tem um jornalista chamado Paulo Stein, esse é um bobalhão de primeira. Esse eu não sei por que ainda está fazendo, porque eu não sei que credibilidade tem. Hoje como deputado, também como ex-jogador, você fica à vontade desses nomes aqui, quem você retira alguma coisa, quem você mantém, quem você acrescenta sobre a imprensa, porque você teve a coragem única que ninguém teve, nem Pelé, de falar de jornalista. Alguns jornalistas ficaram brigados comigo até hoje, viraram meus inimigos. Eu sei dessa história, Cajuru.
Você sabe toda ela? Sei toda a história, pode ficar tranquilo que então eu sei. Fica à vontade. Em relação a isso, na verdade, não mudou muita coisa não. Não? Eu acrescentaria aí um outro bobalhão que apareceu, um tal de Telmo Zanini. Da Sport TV? Da Globo? Não sei de onde ele é, sei que ele é um falador de besteira sem parar. E como se tivesse algum conhecimento de futebol. O detalhe não é só esse. Eu já ouvi ele falar de outros esportes. Então, em relação aos outros, não tem nada de... Mesma coisa, Renato Maurício Prado é aquilo que todo mundo já conhece. Logo quem? Renato Maurício Prado e Telmo Zanini. Vê o histórico dessas pessoas. Bem, você está me devendo 2 nomes então, que você não está lembrando agora da imprensa, que você quer falar sobre Quando eles. eu lembrar, se não for agora, o dia que eu te lembrar, eu vou fazer questão de te ligar para você colocar no programa. Em apenas uma palavra, cada pessoa que eu vou dizer aqui. Pode ser? Pode. Uma palavra. Ronaldo Fenômeno em uma palavra. Fenômeno. 7 anos atrás você dizia que ele era fenômeno do marketing. Hoje não, fenômeno do que fez no futebol. Tá legal. Em uma palavra, defina Ganso, Romário. Pode ser uma frase? Sim. Maior jogador do momento no Brasil. Você pode ter essas concessões. Em uma palavra, Romário, Mano Menezes. Não tem tido muita sorte, mas é um bom treinador. Maradona. Como eu tenho essa concessão, uma grande pessoa. Uma grande pessoa. Cristiano Ronaldo. Bom jogador. Só bom jogador. Kaká. Bom jogador. Copa de 2014 aqui no Brasil, em uma ou mais palavras, deputado Romário. Eu se não fosse deputado, eu ia falar uma palavrinha, mas como eu sou deputado... Uma palavrinha pesada? Eu vou relevar. Você vai não vai ser por aí. Não vai ser a Copa do Brasileiro. Não vai ser a Copa do Brasileiro. Mas poderá ser a Copa do Brasil? A Copa no Brasil, mas não do brasileiro que gosta do futebol. Eu sei, mas pode ser a Copa da seleção do Hexa? Poderá. Poderá? Poderá. Poderá. Goleiro Bruno do Flamengo, em uma palavra, ou se quiser um pouquinho mais, fica à vontade, deputado Romário. Se envolveu nas amizades erradas e por isso está pagando, talvez, enquanto não for comprovado, por um erro que não deva ter cometido. Então você, como o treinador Cuca, que foi técnico dele no Flamengo e o colocou como capitão, em uma entrevista já gravada comigo, põe a mão no fogo e diz ter certeza absoluta que o goleiro Bruno não cometeu aquele crime, nem pelas mãos dele e nem pela boca, ou seja, nem mandou matar. Você pensa isso também? Não, eu não posso dizer exatamente isso. O que eu posso te afirmar, dentro do meu pressentimento, Sim. Eu acredito que ele não tenha tido um envolvimento direto na morte daquela menina. Perfeito. Agora, sobre crack, me permita, é coisa rápida. Qual craque? O crack, a doença, que você tão bem defende e que você tão bem está lutando aqui. Tivesse você o poder de decidir hoje a vida do Jobson, de que forma você o trataria? Daria uma nova chance. Acredito que ele não seja um usuário, não seja realmente um dependente químico. Deve ter usado algumas vezes, por alguns motivos que não sou eu que tenho aqui para dizer. Mas como jovem, eu daria uma outra chance, até porque ele pode vir a ser um exemplo, um espelho para outros que estão usando, que a vida sem o crack, droga, ela é bem mais saudável, bem mais divertida, bem mais alegre do que a vida de um dependente químico, principalmente usuário de crack. E é uma área que eu posso te dizer que eu tenho me envolvido muito, é que realmente é uma pena o momento que a gente se encontra e uma pena que não existe uma política pública direcionada para isso, apesar de que, eu vou ser muito sincero,
essa droga, o crack, ele apareceu muito rápido. Realmente pegou, vamos dizer assim, o Brasil em toda surpresa. Ele começou nas periferias, nas comunidades, e de uma hora para outra, pum. Hoje ele está em praticamente nas 26, 27 capitais que nós estamos. Agora sim... Em cidadezinha do interior. Principalmente. A minha Cajuru, que tem 25 mil habitantes. Exatamente. Agora sim, a política, o político abriu totalmente os olhos para isso, o político entendeu que é preciso fazer algo para pelo menos diminuir esses usuários, e a gente tem muita fé que a nossa presidenta Dilma, nesse final do mês, faça aí uma divulgação, ou faça uma campanha que vai ter alguma coisa relacionada a esses usuários, para que a gente possa, campanha nacional, né, diminuir isso e fazer com que aqueles que não entrem procure o esporte, procure a capacitação profissional para ter um novo tipo de socialização, e aqueles que estão, que eu acredito que através de uma capacitação e principalmente da fé e do esporte, o futebol em si, que é hoje para mim a maior ferramenta de inclusão para essas pessoas saírem dessa vida. Você põe a mão no fogo, Romário, deputado pela presidente Dilma Rousseff? Ponho. Põe? Mãozinha. Pelo vice-presidente Michel Temer, você põe a mão no fogo, Romário? Eu vou dizer que ponho hoje, porque eu realmente não o conheço. E eu acredito que um homem público, para chegar a ser para chegar a ser vice-presidente da República, tem que ter tem que ter capacidade, tem que ter inteligência, e com certeza tem que ter feito muita coisa positiva para o país. Então, por isso eu falo que eu ponho a mão no fogo por ele. Pelo Edmundo, você põe a mão no fogo, Romário? Mais ou menos. Mais ou menos. Pelo Papa, o Romário põe a mão no fogo? Olha, eu sou católico. Conheci a igreja evangélica, conheço pouco a Bíblia, mas eu tenho que botar a mão no fogo pelo Papa. Pelo Dunga, você põe a mão no fogo, Romário? O corpo. O corpo? Caracas. Você põe a mão no fogo pelo Zico, Romário? Olha, o Zico, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou dizer que não, nem que sim, e nem vou ficar em cima do muro. O Zico é uma pessoa que eu tive um problema há muitos anos, aonde que... De vez de eu te responder essa pergunta que você me fez, eu vou deixar um dia ele responder isso para você. Por quê? Se ele colocaria a mão no fogo por mim. Porque eu fui um pouco ingrato com o Zico durante os anos em relação ao meu corte. E já falei isso com ele, já resolvi com ele. Caramba, grandeza, primeira vez que você fala isso. E ele, como homem, teve a atitude de chegar aqui uma vez, uns 2, 3 anos atrás, e dizer para todo mundo o que realmente aconteceu no meu corte, que agora não preciso dizer que todo mundo ouve ele falar, que ele em nenhum momento foi a favor do meu corte. Então, para eu não amanhã não te ligar igual alguns fazem para tira isso, não coloca, eu vou deixar ele te responder essa pergunta. O que eu posso dizer que hoje, se for em relação a hoje, eu coloco a mão no fogo. Perfeito. Você falou em relação a ligar depois. Um abraço ao Neto, comentarista da Band. Você põe a mão no fogo por Eurico Miranda? Ponho. Põe? Você põe a mão no fogo por Parreira, Romário? E para fechar, você põe a mão no fogo, deputado, pelo Romário? O corpo é o corpo da Ive. Eu também ponho, cara. Esse eu ponho de coração. Não é incoerente você botar a mão no fogo pelo Eurico Miranda, sendo você hoje, e sempre foi, um cara que defende pra caramba a honestidade e que combate a corrupção, você ser amigo dele? Eu boto a mão no fogo pelo Eurico porque eu conheço. Eu convivi com o Eurico mais de 10 anos e que muitas coisas que
vamos dizer na minha língua, caíram na conta dele, que eu presenciei nesses anos, não foram verdade e não são realidade. O Eurico tem seus defeitos, como todos os dirigentes do futebol brasileiro têm, mas o Eurico também tem uma qualidade que quase nenhum tem, que é cumpridor da palavra. E por esse motivo eu boto a mão no fogo, porque em relação a mim, sempre foi muito homem. Eu gosto da pessoa que seja homem. Agora, deputado Romário, você está em Brasília, começa a gostar de Brasília. Por salário você não precisa de bombas nenhuma do cargo de deputado federal. Então na verdade, puro idealismo. Tem toda essa história, ou seja, a sua filhinha aumentou o teu desejo para estar aqui. Mas e aí, daqui a 4 anos, ou seja, em 2014, acaba o seu primeiro mandato. Hoje, você pensa muito mais em continuar aqui, em seguir aqui, deputado, será senador, ou de repente voltar para o Rio e ser prefeito do Rio? Ô Cajuru, para ser bem verdade, te dizer a verdade pura, e hoje eu pretendo cumprir o meu mandato, esses 4 anos, tenho 7 meses, quase 7 meses, e posso dizer que eu tenho aí um começo de mandato bem positivo, inclusive... Até agora irretocável. Inclusive, muito diferente daqueles que me chamavam de celebridadezinha que chegaria aqui no Congresso, lá na Câmara, apenas para passar como mais um. E eu tenho feito coisas aí que essas mesmas pessoas, inclusive, têm até sido honestas, pelo menos em relação a isso, de ter, vamos dizer assim, está tirando o chapéu pelo que eu tenho feito aqui, pelo reconhecimento, né? Mas eu pretendo fazer o máximo, vou lutar com todas as minhas forças para fazer o que eu tenho que fazer. Eu sei que não vai ser tudo o que se tem que fazer, que ainda vai faltar muita coisa, mas daqui a 4 anos, eu hoje ainda não consigo me ver mais como político. Por isso que eu estou dedicando, vou dedicar esses 4 anos, vou dizer assim, 80% a 90% da minha vida à política, a essas áreas que são em relação a pessoas com deficiência, crianças e jovens carentes de comunidades, crianças e jovens, até adultos mesmo, que entraram nas drogas, principalmente nessa droga chamada do crack, que é o nosso grande problema agora no Brasil, e outras ações que estiverem relacionadas ao que for de bem comum da sociedade. Faço parte hoje da Comissão Esporte e Turismo, onde que essa comissão tem feito alguns fóruns, fóruns desses que chegam nas cidades sedes da Copa do Mundo, foram feitos até nesse momento de hoje da nossa entrevista 9, faltam 3, faltam Natal, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente ouve tudo que eles têm para dizer, a gente vê tudo que eles têm para mostrar e depois a gente pergunta, a gente responde, a gente debate e ao final dessas 12 visitas a gente vai fazer um resumo do como se encontra hoje, o que a gente ouviu e viu na Copa do Mundo. Antecipadamente já posso dizer que a gente vai ter vários problemas, muito dinheiro público gasto erroneamente em lugares, em setores que não se deveria. Mas com tudo isso eu estou aqui, sempre lutando para fazer o dever do deputado federal. Mas algumas coisas da minha vida eu já mudei em determinados momentos. Você sabe disso, eu sempre, quando eu comecei a jogar, falei que iria parar com 28 anos. Sim. E acabei parando com 41 e sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro com quase praticamente 41 anos. E que engraçado é que antes de eu ser artilheiro, o Campeonato Brasileiro, coisas que acontecem só com o Romário e às vezes com o Cajuru. O Campeonato Brasileiro era o maior campeonato do mundo, até aquele ano. Quando eu passei a ser o artilheiro com 40 anos, o Campeonato Brasileiro já não virou mais o maior campeonato do mundo. Nenhum momentinho passa pela tua cabeça, já passou, Prefeitura do Rio de Janeiro? Não, houve até um mês atrás, alguém, se eu não me engano foi um colunista lá, de um grande jornal lá do Rio de Janeiro, Anselmo Góes. Sei, meu amigo. Colocou que eu seria um candidato do PSB à Prefeitura do Rio. Ele é bem informado. Eu fiquei, muito bem informado, inclusive. Eu fiquei até surpreso com a repercussão.
foi feita uma pesquisa uns 20 dias atrás, onde que vinha o Eduardo Paes disparado na frente com 38%, depois Tá vinha com o poder na mão hoje, né? o Gabeira, que eu acredito que também seja candidato, com 21%. E por acaso, por surpresa minha, eu vim em terceiro com 6%. Para prefeito, seria no ano que vem, né? Não, mas eu não falei o ano que vem, eu falei... Pode ser. Futuro é. Não, vamos em relação ao ano que vem, não tem essa possibilidade, que com certeza eu não estaria preparado. E para uma próxima, que seria no caso daqui de outubro, mais 4 anos. No ano da Olimpíada. Não, exatamente. Não, hoje, exatamente hoje, não me vejo na política nesse ano. Só para acabar, Pelé, Romário, Maradona, Ronaldo Fenômeno. Depois? Olha, eu continuo com o Laudrup. Laudrup foi um dos maiores que eu vi. Você sempre foi fã dele? O próprio Rivelli, assim... Depois? Quando eu falo Pelé, por exemplo, é porque não tem como não falar, mas eu, na verdade, eu não acompanhei essa Como você galera. não acompanhou o Garrincha, né? Também, Garrincha não tem como ficar fora disso, mas eu não Entre os acompanhei. 10. E brasileiro, com certeza, você o fala Rivelino. O Rivelino. Eu também não acompanhei, entendeu? Mas não tem como não ficar entre os 10? Eu acho que teria obrigação de colocá-lo aí entre os 10. Aí são 7, faltam 3 só para os 10. Aí já são fora do Brasil. Quais? Por exemplo, eu poderia te Cruyff? dizer Zidane. Zidane você citou. O Cruyff apesar... Aí o Cruyff entra naquela coisa de nunca ter ganho a Copa do Mundo, Sim. entendeu? Então Zidane fica sim, complicado. Então 8, faltam 2. Assim, um jogador que não era de uma técnica absurda, mas era de uma inteligência que poucos tinham. O Beckenbauer, por exemplo, 9. que também ganhou. Lembrar agora assim vai ficar meio complexo e difícil. Eu vou botar aí o Gerson, canhotinha de ouro. É isso aí. Aí estão os 10 do Romário, que ele nunca falou. Ronaldinho Gaúcho. Uma palavra. Uma palavra. Craque. Neymar. Neymar, nenhuma palavra. Pode ser uma frase? Pode. Melhor atacante do futebol brasileiro hoje. Lucas do São Paulo. Uma realidade que eu espero que na Copa de 2014 seja muito importante para o Brasil. Leandro Damião. Goleador. Messi. O melhor do mundo hoje. Ex-presidente Lula, em uma palavra. Ou pode aumentar um pouco. Magnífico. Magnífico. Tiririca, deputado federal. Figuraço. É mesmo? É mesmo? Tem estado com ele sempre? Sempre. Sempre, é? Mulheres. Mulheres. Sim. Mulheres. Sem elas, com certeza, nós não viveríamos. Não? Ex-esposas, em uma ou outras palavras, Romário? 2 eu tenho maneiríssimas. Ou melhor, a Dani, né? Maneiríssima. E... Você falou 2. A Dani é maneiríssima e a Mônica é um pouco complicada, mas no fundo são boas pessoas. Crianças, em uma palavra, Romário? Futuro. Filhos, em uma palavra, Romário? 2. Amor eterno. Amor eterno. Para fechar, agora vamos em clubes. Continuam como Romário. Romário, América em uma palavra. Coração. Flamengo em uma palavra. Paixão nacional. 2 palavras. Fluminense em uma palavra. Charmoso. Vasco da Gama em uma palavra. Grato. Grato, bonito, bonito. Em uma palavra, defina ou mais. Fica à vontade. Agora sim fica à vontade. Romário, em uma palavra. Firme. Deputado Romário, em uma palavra. Bom. Atuante. 2 palavras. Pai Romário, em uma palavra.
Por eu ter tido essas duas vidas de estar muito fora de casa, tanto como jogador de futebol e hoje como político, eu não tive o tempo de acompanhar muitos meus filhos, então eu vi muitas fases deles passarem. Mas com todo esse meu, vamos chamar de defeito, um bom pai. Um bom pai. Marido Romário, em uma palavra? Já foi pior. Estivesse solteiro hoje, você ficaria como? Entre as mulheres cariocas ou as mulheres de Brasília? Cajuru, tu tá sempre querendo me pegar, né? Olha a assessoria rindo. É uma pergunta inteligente. Na verdade, tem mulheres bonitas e mulheres feias, como homens também, tem em todo lugar do mundo, né? E aqui em Brasília não é diferente, tem muitas mulheres bonitas, muitas mulheres interessantes. Não vou dizer no Rio, que o Rio é minha terra, minha primeira casa, para mim é o lugar mais fantástico do mundo. Assim, não pode se comparar as mulheres do Rio com as mulheres de Brasília. Mas as daqui também, com certeza, são bem interessantes. Baixinho, você sabe que assim como 7 anos atrás eu fiz com você, farei de novo. Eu acho que tenho que fazer com todo entrevistado, porque eu só preparo nomes aqui, não preparo temas, tópicos, né? Você está vendo aqui. Eu tenho que perguntar a você. O que você hoje, como deputado, porque como jogador de futebol, eu te entrevistei 7 anos atrás, aquela entrevista tão famosa, que até hoje repercute. No final eu fiz essa pergunta, você falou, Cajuru, não faltou nada, nenhuma pergunta, todas você me fez. Eu fiz até aquela que você coçou aqui o pescoço, lembra? Você fez assim, ai, Cajuru, eu tô gaguejando, Cajuru. Eu perguntei, você comeu todas as mulheres que você quis? Lembra dessa? Ah, isso foi lá atrás, né? Não, sim, 7 anos atrás. Mas tu não tá fazendo... Não tô perguntando de novo. Lembra dessa? Lembro de tudo. Lembra de tudo daquela entrevista? Então, agora eu pergunto pra você. Como deputado, qual a pergunta que eu não te fiz e que você gostaria que um jornalista lhe fizesse e que você amaria responder? Por favor. O que o Romário deputado poderia vislumbrar lá na frente para as pessoas com deficiência que nós temos hoje no país? Ótima pergunta, falha minha, não fiz. Responda. Mais respeito, mais dignidade, mais espaço na sociedade, fim do preconceito e que essas pessoas sejam 100% incluídas na nossa sociedade. Esse seria o maior sonho do deputado federal Romário Souza Faria, PSB do Rio de Janeiro. Aí. E se você pudesse hoje comprar o passe de um jogador de futebol, qual o jogador que você compraria o passe hoje como investimento? Romarinho. Romarinho? Tá indo bem? Tá quantos anos, moleque? Tá aí na disputa de 2014, hein? Já tô logo avisando. É mesmo? Tá quase 18. Pelo que eu vejo aí, não tá longe dos outros não. Tem só pegar um pouco mais de experiência, jogar um pouco mais. Se não tiver aquele negócio, não vai porque é o filho do Romário, eu não sei não, hein? Só para fechar aqui, você disse que eu sou maluco e tal, naquele sentido, né, em relação ao que eu falei sobre o Maracanaço 2. Nós temos algumas coisas em comum. A loucura é a única coisa que torna a vida suportável. Já dizia o Erasmo. Aí o Galvão Bueno achou que era o Erasmo tremendão. Eu falei, não, sua anta, é o Erasmo de Roterdã. Olha aqui, eu falei que para mim são treinadores melhores do que o Mano Menezes. Discorde de mim em qual nome você quiser. Eu disse, Muricy Ramalho, Luxemburgo, Parreira, Felipão, Autuori, Abel Braga, Leão, Dorival Júnior, Cuca, Adilson Batista, Ney Franco, Celso Rotti. São 12. Eu disse que esses 12 para mim são mais treinadores que o Mano Menezes. Errei muito aqui? Não, eu acho que desses 12 você tem 8, 6, 7 aí que são, na minha opinião, não vou dizer mais treinadores que o Mano Menezes, mas que conhecem melhor a profissão do que ele. Por exemplo, eu errei em quem então?
Você pode falar nos nomes? Tá. De novo, anotei pra você. Felipão, Esse é um. Não é melhor que o Melhor, melhor. É melhor. Não é melhor. Conhece mais a profissão. Muricy, Também. Luxemburgo, Também. Parreira, Também. Autuori, Eu boto igualdade de condição. Abel Braga, Não. Leão, Igualdade de condição. Dorival Júnior, Não. Cuca, Não. Adilson Batista, Não. Ney Franco, Não. Celso Rotti. Não. Então, a maioria você concordou, né? É Quer dizer, mais ou menos. Então, nós temos treinadores melhores do que ele, né? Para terminar, você continua embaixador da Copa ou não? Depois de tudo que fala do Ricardo Teixeira, com coragem, independência. Na verdade, essa coisa de embaixador da Copa, o Cajuru, isso foi uma coisa simbólica. Porque como embaixador da Copa, eu não fiz, desculpa a expressão, o deputado não pode falar isso, para a Copa, que não me deixaram. Não deixaram, né? Então eu sou um simbólico embaixador da Copa. Que na verdade pode ser talvez para o Ricardo Teixeira, ou poderia, e para o Sérgio Cabral lá no Rio de Janeiro. Que o oficial embaixador honorário da Copa, dito pela nossa presidente, é o Pelé, né? Eu tive, gente, o privilégio de estrear o programa Cajuru Pergunta em rede nacional, com quem eu sou admirador, com quem eu considero meu ídolo em campo e fora de campo. Obrigado, Romário Souza. Eu que te agradeço e eu queria aproveitar a oportunidade de dizer para você que uma pessoa que passou pelos problemas que você passou na vida e conseguiu reconquistar o seu lugar, com certeza essa pessoa é do bem. E você é tido para mim como um cara do bem e eu tenho orgulho de estar aqui na tua frente. Orgulho é meu, que é isso, deputado? Orgulho é meu. E orgulho seu como deputado, hein? Obrigado. Muito obrigado, Baixinho. Como jogador, com certeza na minha vida, a melhor entrevista que eu dei foi pro Cajuru, há 7 anos atrás. E hoje, 7 meses de mandatos como deputado, com certeza também a minha melhor entrevista. Pega a bola, chuta, marca em cima, faz o gol. Vai que eu quero ver você fazer. Romário, anjo torto, demônio do futebol, dribla, seduz, entorta de prazer.